que pode representar o Brasil além de futebol e samba? Alimentar boa parte do mundo. E não é exagero, tá? O Brasil alimenta quase 800 milhões de pessoas no mundo todo. E além disso, a nossa forma de produzir alimento pode ser a chave para um futuro mais verde, sabia? É que a agricultura brasileira já é considerada sustentável há anos e usa técnicas que protegem o solo desde os anos 70. Só que dá para fazer ainda mais, e a CNN vai te explicar como. Você já ouviu falar da Revolução Industrial e até da Revolução Digital. Mas e da Revolução Verde? Em meados do século XX, ela trouxe máquinas, novas sementes e até tecnologias, que aumentaram a produção e ajudaram o Brasil a virar líder em vários produtos agrícolas. Além disso, aconteceu uma expansão da cultura da soja no Cerrado, por exemplo, e a adoção de práticas que otimizam a produção. Ou seja, a Revolução Verde não só capacitou uma maior produção, mas também colocou o Brasil como exemplo, promovendo a segurança alimentar nacional e global. Agora, o passo é usar essa capacidade de produzir mais e, com tecnologia, dados e ciência, capturar carbono da atmosfera, recuperar o solo e garantir a biodiversidade. Eu sei, não basta só dizer que é uma técnica boa para o meio ambiente. É preciso mostrar na prática, como tudo na vida. Para isso, é necessário, por exemplo, medir quanto carbono foi capturado e quanto foi emitido, o que exige protocolos, ferramentas específicas e, claro, muita pesquisa. O Brasil já trabalha com isso há mais de uma década, com o Plano ABC. E agora, com o Plano ABC+, que é uma política pública do governo brasileiro para promover práticas sustentáveis na agricultura. Pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Bayer, têm desenvolvido protocolos e ferramentas adaptadas à nossa realidade tropical para medir e entender as emissões e a pegada de carbono, que a gente explicou no vídeo anterior. Uma dessas ferramentas é a chamada Footprint Pro Carbono, que calcula a pegada de carbono da soja, do milho e até do algodão. Tem também um modelo preditivo pró-carbono, que simula como o carbono se comporta no solo brasileiro. Esse tipo de ferramenta ajuda os produtores a melhorarem suas práticas. Mas dá para ir além, usar dados para escolher fertilizantes com menor pegada de carbono, ajustar o maquinário para reduzir o uso de combustíveis e por aí vai. Isso tudo faz parte da agricultura regenerativa, o tipo de agricultura que planta o que alimenta o mundo e colhe um futuro sustentável para todos. E se todo mundo trabalhar juntos, produtores, cientistas e empresas, o Brasil continua alimentando esse tanto de gente e ainda lidera essa agricultura que regenera o solo, protege o meio ambiente e cria novas oportunidades econômicas.